Olá! Então esse é um papo para quem já cantou, gosta de cantar ou está cantando em corais. Para a gente começar falando, dessa voz do cantor de coral, a gente tem que ter em mente do que é o coral. O coral, ele é um monte, um grupo de pessoas, um grupo de vozes que devem soar como uma coisa só, como um bloco sonoro. Para isso, as vozes têm que casar, elas têm que se completar, elas têm que entrar em harmonia umas com as outras. Para que isso aconteça, como cada um de nós tem uma voz diferente, como é que eu vou fazer minha voz ficar igual à do meu colega? Cada um tem a sua própria voz. Mas no coral a gente tem que tentar fazer tudo isso soar como uma coisa só, como um bloco sonoro. Só o naipe das mulheres, o naipe dos homens, fazer os barítonos soarem como um grupo só, os tenores, as contraltos, as sopranos, tá? Tudo, um bloco de voz. Como fazer isso então? Se cada um tem a sua voz. Não é à toa que os regentes, os maestros, regentes do coral, pedem para a gente alongar, às vezes até cantar com a boca assim mais verticalizada. Por quê? Essa formatação da boca mais vertical cria um espaço maior lá dentro e esse espaço maior favorece o aparecimento dos chamados harmônicos do som, os harmônicos da nossa voz. Harmônicos são sons que complementam um som original, digamos assim. Por exemplo, se vocês forem estudar isso, questão de onda, você tem um som base, por exemplo, tá? Por exemplo, aqui o Dó. E aí, o primeiro harmônico dele é o outro Dó, depois aparece a quinta, oitava, terça, e assim vão aparecendo todas as notas. É como se toda nota tivesse dentro daquele som original. Um experimento legal para quem tem violão ou piano, assim, um instrumento de corda. É que não dá para fazer aqui no teclado, mas se você pegar no piano, isso dá para ver bem. Você pega, por exemplo, você vai tocar um Dó lá no grave e vai segurar a nota Sol abaixada. Piano digital também não dá, tá? É só aqueles pianos de verdade mesmo. Então você vai segurar a nota abaixada e tocar o Dó. Você vai perceber que o som do Sol vai aparecer bem de levinho lá no fundo. Porque a corda vai vibrar, porque ela entra em ressonância com esse harmônico do Dó que está saindo. É uma coisa muito louca isso, é física pura, tá? E a gente usa isso a nosso favor. Então, criando esse espaço maior dentro da boca, eu consigo um colorido de voz que é mais, que consegue se harmonizar mais com as outras vozes. Se o meu amigo também estiver fazendo com esse mesmo espaço, a gente vai conseguir notinhas um pouco mais semelhantes. E se todo mundo estiver fazendo isso, a gente vai então, enfim, soar como uma massa sonora. Por isso, no coral a gente canta com a laringe um pouco mais baixa, tá? E pensando nessa verticalidade. Vozes que são abertas muito aqui para o lado, tá? Acabam destoando do grupo. A voz acaba tendo uma ponta assim que sai. Então, isso é gozado, Às vezes a gente vai assim na apresentação de coral e o nosso familiar fala: eu ouvi sua voz ali e tal. Isso não deve ser levado muito como um elogio, porque na verdade a gente não deveria ser capaz de distinguir a voz de ninguém.
É um bloco de som que está lá. Pá! Essa que é a grande beleza do canto coral. Então, outra coisa agora, né? Então a gente tem que ter essa verticalidade, tá? E agora, para harmonizar as vozes, quando a gente tem de 4 a mais vozes, 2 masculinas e 2 femininas, né? Uma grave aguda masculina e uma grave aguda feminina. Para juntar essas notinhas, né, distribuir elas dentro da harmonia, a gente precisa usar outras partes da voz que a gente às vezes não usa cantando música popular. Então, isso vale principalmente para as mulheres. No canto coral, a gente acaba usando regiões mais agudas da voz. E aí, precisa passar para a voz de cabeça. Precisa vir para essa voz. Então as mulheres precisam acostumar a usar esse tipo de som. Ainda com a laringe mais baixa, fica uma voz assim, meio de, sabe, uma duquesa. Ai meu Deus. Tipo isso, sabe? Então, dá espaço, baixa a laringe e deixa a voz passar. Tá? Conforme for lá para os agudos, e quando vier para o grave, vem para a voz falada. Tá bom? Então é imprescindível que você tenha esse domínio de passagem de voz lá para a voz de cabeça e depois voltar para a voz de peito, para a voz falada. Então faça bastante os exercícios lá de vibração, né? Os do canudinho vão ajudar bastante também, tá? De abaixamento da laringe. Tudo para ganhar esse espaço e permitir que a voz fique mais leve e vá lá para os agudos. Então isso para as mulheres. Para os homens, os barítonos, relaxem. Para alcançar os graves, a gente precisa estar relaxado. Se não relaxar, é como eu tentar deixar uma corda do violão mais grave sem virar a tarraxa. Isso nunca vai acontecer. Eu preciso dar folga para a corda, para ela ficar mais tranquila. A prega vocal vai funcionar mais ou menos da mesma forma. Preciso relaxar a musculatura para eu poder alcançar essas notas mais graves. Tá bom? Para as mulheres, eu acabei falando, né, as contraltos vai valer a mesma coisa, tanto para contralto quanto para soprano. Vocês têm que deixar a voz ir. Essa voz aqui de cabeça, tá bom? E os homens agora, tenores. Tenor tem um grande problema, né? Quando chega que canta, tem que cantar agudo, tem tudo. E como a gente tem que... isso, pensando agora para todo mundo, né? Como a gente tem que soar como um bloco só, se eu colocar muita força, a minha voz vai destoar. Se eu fizer muito forte, comparado com o resto do grupo, a voz vai destoar e isso não é legal para o conjunto, para o grupo. Tá bom? Então, tenores como estão numa região aguda, né? Às vezes a gente acaba ficando sendo difícil de alcançar, então se eu não fizer se eu não fizer mais forte, parece que não vai sair. Aí é um treino difícil, por isso o treino do canudinho é muito importante nesse caso, tá? De treinar bem essa voz mista e daquele exercício também para deixar a voz sair. Para abrir caminho e acostumar a deixar a voz sair. Para depois fazer e cantar com mais tranquilidade. Sem ter que forçar a fazer mais forte. Se tiver muito difícil lá nos agudos, você também pode usar o recurso do falsete, tá? Em coral isso funciona muito bem. Às vezes um grupo, falando agora, né, para o regente, para o maestro, você tem lá um grupo que os tenores não alcançam as notas. Tá difícil. Fala para todo mundo fazendo falsete. Vai soar legal, porque vai ser um grupão lá de pessoas e não vai soar igual uma contralto, não vai soar igual uma soprano. Tá? Vai soar como um grupo de vozes masculinas lá, mais agudos, mais leves. Então experimenta. Tá? E para os homens que tiverem com dificuldade,
Faz um falsete também, passa lá. Ah, ah. Principalmente quando tem que fazer coisas, né, com volume mais baixo. Para quem tem uma voz mais forte, é difícil. Então, se você for tentar fazer, mas prendendo, vai ficar ruim, vai ficar pior. Então, relaxa. Deixa a voz ir pro falsete, tá? E canta lá. Ok? Então, essas são dicas gerais para o cantor de coral. A principal delas, verticalidade no som, espaço dentro da boca. E aí, acostumar para as vozes agudas a deixar a vozinha no ar mais agudo, mais para o falsete, né? Voz de cabeça. E para os homens graves, deixa a voz quando precisar fazer o gravão. Relaxa. Tá certo? Um abraço. Tchau, tchau.